Vamos falar então de gestão na primeira pessoa. O objetivo deste canal é trabalhar os conteúdos de gestão para gestores e todos que são responsáveis pela gestão dos seus negócios e também aplicar a gestão ao Excel, ok? Nós, na última aula, tivemos a falar da análise horizontal do balanço, mas do lado das aplicações, do lado do ativo. Hoje vamos falar da análise horizontal do balanço, mas do lado das origens, do lado do passivo e do capital próprio. Então, analisada a evolução do ativo, ou seja, das aplicações, é então importante perceber como evoluíram as origens do financiamento deste ativo, ok? Nestes 2 anos de análise, que estamos a analisar 2019 e 2020. Vamos então ver a outra parte do balanço. Se de um lado temos o ativo, né? Do outro temos o capital próprio e o passivo, que é como financiam este ativo. Bem, se olharmos aqui, vamos então à nossa folha de cálculo, do lado do passivo, vamos pegar então e colocar igual ao valor de 2020 menos o valor de 2019, vamos copiar para baixo, ok? Colar especial, fórmulas e aplicamos para calcular a variação percentual. Pegamos no valor da diferença entre os 2 anos e dividimos pelo do ano base, o ano de 2019 neste caso, para não dar erro. Para não dar erro, vamos trabalhar com a função se.erro. Se der erro, então vamos colocar o valor 0. Ok? Então temos aqui, só temos que copiar para esta parte aqui do passivo. Só temos que copiar fórmulas, ok? Então temos aqui a análise horizontal da parte do capital próprio e do passivo. Falamos então da parte das origens. Então, se olharmos para o passivo e para o capital próprio, vamos olhar primeiro para o capital próprio. E o que nós vemos aqui é uma variação do capital próprio em menos 1%. Vemos uma variação do capital próprio em menos 1%. Há aqui uma variação de menos 60 mil nos outros instrumentos de capital, que tem a ver com o pagamento de prestações suplementares, e ao mesmo tempo há uma retenção dos resultados de 2019 que fez com que não atenuasse tanto a evolução, no fundo, a deterioração do capital próprio. Portanto, houve de facto um pagamento de prestações suplementares, que vemos aqui uma redução de 60 mil, que corresponde a menos 11% comparativamente com o ano anterior, e vemos, em termos de resultados transitados, claro que aqui estamos a falar de valores negativos, não tem aqui significado económico, mas vemos um aumento absoluto relativo ao resultado líquido do período, ok? O que fez com que o capital próprio não fosse tão deteriorado. Relativamente ao passivo, ok? O que nós vemos é um crescimento do passivo não corrente. Bem, da última aula, lembramos-nos que havia um aumento do ativo não corrente, ok? Um aumento do ativo não corrente por haver um investimento, até fizemos o cálculo do investimento. Agora, nesta parte do balanço, vemos que a este aumento de ativo, que foi um investimento, vai-se acompanhar um crescimento dos capitais permanentes, nomeadamente do passivo não corrente. Vemos então aqui uma coerência entre as políticas de investimento e a política de financiamento. De facto, a empresa está a investir em ativo não corrente, ativo para, no fundo, explorar e gerar resultados num horizonte temporal, e está a financiar este ativo
com passivo não corrente. Está a financiar efetivamente com origens de médio e longo prazo. Portanto, coerente esta decisão, do ponto de vista de política de financiamento, que nos leva também ao cumprimento da regra de ouro da gestão financeira. Se olharmos para o lado do passivo corrente, há um aumento dos Estados e dos entes públicos, que tem a ver também com o crescimento da atividade, e de outras contas a pagar. Naturalmente, o capital próprio e o passivo aumentam os 23%, tal como o ativo. Portanto, englobado, no seu conjunto, igual o crescimento ao do ativo, naturalmente. Então, pela análise horizontal do balanço, já fui adiantando, mas aqui lendo a informação, o total de capital próprio reduziu em 6.284 euros, ou menos 1%, e o total de passivo aumentou em 162.951, ou 23%, dos quais 150.663 euros no passivo não corrente, e o passivo corrente apenas aumentou 51%, ok? O total do passivo e do capital próprio. Okay? Da análise das origens, já podemos então retirar, por comparação com as variações evidenciadas em igual período do lado do ativo, as seguintes conclusões. Denota-se um acompanhamento do aumento dos capitais permanentes, capital próprio mais passivo corrente, no mesmo sentido do ativo não corrente do investimento. Okay? Então, nota-se então um acompanhamento do aumento, houve um investimento, mas a empresa acompanhou esse investimento com um aumento de capitais permanentes, não deteriorando dessa forma a sua estrutura de capitais, pois ambos aumentaram de 2019, ou seja, na estrutura de capitais da empresa. Embora o aumento dos capitais permanentes tenha sido mais acentuado do que o aumento no ativo não corrente, nós vimos que os capitais permanentes aumentaram 144.379 e o aumento do ativo não corrente foi de 124.122, o que nos leva a dizer que o aumento dos capitais permanentes foi mais acentuado que o aumento do ativo não corrente, o que revela que este restaurante está em 2020, relativamente a 2019, a ser financiado em mais valor pelo passivo não corrente, evidenciando um sinal de equilíbrio da estrutura de capitais, ok? Evidenciando um sinal de equilíbrio da estrutura de capitais. Bem, então, para além desta análise da variação da estrutura temporal do financiamento, do balanço e da sua estrutura entre capitais próprios e alheios, olhemos agora para a variação verificada nas duas grandes rúbricas do balanço. Capital próprio, repare-se que o seu total reduz 6.284, pelo facto de ter havido uma redução das prestações suplementares e ter sido superior ao aumento dos resultados da empresa. Portanto, a empresa, de facto, reteve os resultados, fez o pagamento das prestações suplementares, mas reteve os resultados de 2019, mas não foi suficiente para um crescimento do capital próprio. Portanto, destruiu-se valor. Há uma redução do capital próprio da empresa. O capital próprio não reduziu tanto pelo facto dos resultados investidos e não ter havido distribuição de dividendos. Já no que diz respeito ao passivo não corrente, aumentou 150.663, pois a maioria do investimento foi financiado com financiamento de médio e longo prazo. E, portanto, há aqui esta variação, explica uma menor concentração da dívida corrente no total do passivo. A empresa não tem dívidas a fornecedores, ok? E, por último, o aumento do passivo ao Estado e das outras contas a pagar, que tem a ver com o crescimento da atividade. Okay? Esta foi a nossa aula. O resto da análise horizontal do balanço. Nós vimos na parte do ativo um crescimento do ativo não corrente, quer dizer que houve um investimento, e também recordo-me dessa aula que aumentou também
a parte das disponibilidades, que tem a ver com o crescimento da atividade. E agora, do lado do balanço, do lado do capital próprio e passivo, verificamos efetivamente que esse aumento da ativo não corrente foi acompanhado de um aumento, de um crescimento dos capitais permanentes. E, portanto, uma decisão que coerente com a manutenção da estrutura de capitais. Muito bem, subscrevam o meu canal, estão na primeira pessoa. Vou continuar aqui nas próximas semanas e anos, se Deus quiser, a falar com vocês sobre gestão e Excel. Gestão e Excel é com Miguel. Obrigado e fiquem bem.